O Samuel é um grande especialista em fundos. Ele entende muito desse mercado, então a gente vai conversar um pouco sobre o desempenho dos fundos recentemente, sobre como escolher bons fundos de investimento, sobre o que os bons gestores têm em comum e também sobre um podcast que ele vai lançar em parceria com o Infomoney, se chama Outliers. O Samuel vai contar um pouco mais sobre isso, mas esse podcast vai reunir alguns dos melhores gestores do país que vão dizer como eles tomam decisão de investimento e tudo que você precisa saber, enfim, para investir junto com eles. O Samuel vai entrar daqui a pouco, ao vivo aqui com a gente, e nós vamos falar mais sobre esse assunto. Sobre você ser um grande especialista em fundo de investimento. Já disse que você vai contar todos os segredos desse mercado, como escolher os melhores fundos, o que os bons gestores têm em comum, e já disse que você vai falar também sobre o podcast Outliers, que você vai lançar agora em parceria com o Infomoney nesse domingo. Então, vamos começar falando sobre o Outliers. Queria que você contasse um pouco como surgiu a ideia de fazer esse podcast e por que você acha que ele é importante para os investidores. Tá bom. Boa noite a todo mundo aí. Legal que tem bastante gente ouvindo. O som tá muito ruim, estão reclamando aí. Você tá me ouvindo, Gil? Então, eu tô te ouvindo bem. Tá bem? Alguém reclamou do som ruim aí, mas vamos lá então. É o seguinte, previsão do dólar. Eu não vou ficar lendo aqui, senão ferrou. Por que um podcast? Eu acho que, assim, minhas escolhas de carreira, eu sou engenheiro de formação, mas acabei caindo no mercado financeiro sem nem saber direito o que era o tal do mercado financeiro e fui para um negócio mais específico ainda, que era essa carreira de análise de fundos. E ao longo da minha carreira, esse aqui é o meu 12º ano fazendo análise de fundos. Infelizmente eu tenho um pouco mais de idade, né? Eu comecei antes na engenharia, teve 3 anos aí na engenharia antes de vir para o mundo de fundos. Eu tive assim, a oportunidade de conhecer as mentes mais brilhantes do Brasil, no que tange ao mundo de investimentos e no que tange a empresários também. Pessoas como o Rogério Xavier, da SPX, o Armínio Fraga, da Gávea, o Luiz Stuhlberger, da Verde, e vários outros aqui. Eu não vou falar muitos nomes, porque seria uma injustiça minha, porque tem muitos caras brilhantes, e é um negócio que sempre ficou ali para mim, ou para os clientes das instituições nas quais eu trabalhava. E eu falei, poxa, tem tantas iniciativas legais aí, de entrevistas de CEOs, ou de entrevistas de empresários em geral, que são levadas ao público, né? Poxa, seria legal ter essa parte de gestores também. E num momento em que o acesso à informação para a gente tomar decisão de investimento, ele fica cada vez mais importante, principalmente no mundo de fundos, né? Quando você vai investir nos fundos, você precisa saber melhor quem é o gestor, de onde ele veio. Falei, poxa, vamos tentar reunir esses meus contatos aqui, né? Que as empresas pelas quais eu passei me proporcionaram, junto com essa facilidade hoje de a gente distribuir informação, e vamos tentar empacotar tudo junto. Acho que o formato é já super consolidado, o podcast, é muito fácil de você ouvir na academia, no carro, no trânsito. Agora ninguém está enfrentando o trânsito, mas quando voltar o trânsito vai ser fácil também voltar. Então, a ideia foi tentar resumir ali décadas de experiência dos gestores em alguns poucos minutos, para que assim, o máximo número possível de pessoas pudesse entender quem são esses caras brilhantes, esses caras fora de série que a gente, felizmente, tem o privilégio de ter contato no dia a dia. Então, sei lá, foi mais ou menos assim que surgiu. Eu falo com a Juliana aí há muito tempo já, a gente somos vizinhos ali de andar na Vila Olímpia, né, no prédio a gente trabalha, e a gente sempre se encontrava nos cafés e ficava elucubrando e divagando sobre essas ideias, e aí, finalmente, saiu. Legal, muito bom. E, Samuel, com base nessa sua experiência de tantos anos analisando fundos, o que os bons gestores de fundos... Gil, eu vou tentar colocar o fone aqui para ver se fica melhor. Tá bom. Eu pus o meu também, porque estavam dizendo que o áudio não estava tão ruim, tão bom. Pronto, agora acho que fica melhor. Então, opa, bem melhor. Então, com base nessa sua experiência de tantos anos analisando fundos, dá para identificar algumas características que os melhores gestores de fundos têm em comum e que as pessoas podem buscar para escolher os melhores?
Boa pergunta. Assim, tem características, vamos lá, para olhar fundo, tomar decisão de investir num fundo, não muito diferente de quando você vai comprar ações e investir numa empresa, né, comprar ações na bolsa, tem a parte quantitativa, que é importante, mas tem muito qualitativo para você olhar. A parte quantitativa são os retornos, as métricas de risco, tem volatilidade, drawdown, tem uma série de medidas técnicas ali que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, porque elas são complicadas mesmo. Mas tem uma parte que às vezes a gente dá muito pouca atenção, que é essa parte qualitativa, tá? O que mais eu gosto do peso, né, que chama atenção em comum dos melhores, dos caras mais destacados. Eu vou falar coisas meio óbvias, mas mesmo sendo óbvias, a maioria das pessoas às vezes não se atenta. Experiência, como você sabe se o gestor é experiente ou não. Hoje, com o advento do LinkedIn, do Google, do YouTube, você consegue muito bem, na maioria dos casos, identificar, chegar atrás ali do histórico profissional dos gestores. Então, experiência, saber quantos anos de mercado o profissional tem, por quais instituições ele passou, quais foram os resultados desse gestor nessas outras instituições. Então, experiência definitivamente diferencia muito os melhores gestores. Quanto mais tempo de estrada, mais esses caras se diferenciam. É uma profissão, ao contrário do futebol, que quanto mais tempo jogando, pior você vai ficando, né? Porque o desgaste físico é muito, muito alto. No mercado financeiro, quanto mais tempo, melhor o gestor fica. Então, experiência é muito bom. Uma coisa super subjetiva também, você precisa de muita investigação para conseguir entender, integridade, ética. Os gestores que assim, não aceitam de maneira alguma fazer aquelas sacanagenzinhas para melhorar a cota do fundo, puxa, vou investir nessa ação porque todo mundo está investindo, vai contra o meu processo de investimentos, mas, puxa, eu sei que vai dar lucro. Assim, acho que a parte de integridade, que é muito subjetivo, de novo, tem muitas coisas qualitativas, é uma coisa que diferencia de longe os melhores gestores. E a gente, como em 12 anos, falando ali com algumas milhares de reuniões com gestores, você acaba falando muitas vezes com gestores que não têm as melhores práticas aí no que tange a integridade. Então, e você vê que ao longo do tempo, pode ser que não seja em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, mas no longo prazo, em 4, 5 anos, esses caras geralmente se dão mal. Então, isso aqui distingue muito. E, assim, o outro fator que distingue bastante é o gestor ter humildade. É ele reconhecer que, por mais experiente, bem-sucedido, rico que ele seja, que, assim, ele pode errar, o sucesso e a ruína, eles andam juntos ali. Alguns gestores muito bem-sucedidos que em determinado momento ficaram ali presunçosos, arrogantes e subestimaram o risco, ou achavam que eles eram inteligentes demais, dali para eles terem uma queda gigante e eventualmente perderem a mão e perderem a asset inteira, assim, foram 2 palitos. Então, acho que humildade de reconhecer que, poxa, ele sempre pode estar errado, que ele nunca sabe de tudo. E, assim, algumas coisas muito qualitativas, muito subjetivas que você vê em comum dos melhores gestores. Legal. E qual que foi o efeito da crise, Samuel? Você acha que essa crise atual que a gente está vivendo, serviu para diferenciar os gestores? É possível definitivamente. Esse pessoal na crise para saber quem é bom de verdade? Sim, com certeza. Depende muito das estratégias, tá? Assim, a gente teve a pior crise das últimas décadas. Talvez essa crise seja pior do que de 2008, infelizmente. 2008, lá fora, Estados Unidos, Europa, teve muito efeito nas economias de lá e pouco efeito ruim na economia brasileira. Nosso PIB caiu, eu não lembro direito o número, mas foi 0,3 negativo em 2009, 0,1, não sei se você lembra de cabeça. Mas foi assim, muito pouco. Talvez nosso PIB caia esse ano 4%, 5%. Assim, vai ser uma diferença brutal. Então, olhando curto prazo, tem muitos gestores experientes, esses que a gente admira, que se destacaram ao longo do tempo, que sofreram, se você for olhar retornos, só os retornos, muitos deles caíram de maneira bastante forte. No entanto, o que diferenciou muito uns dos outros? Primeiro, assim, controles de risco, seja para fundos de renda variável, fundos de renda fixa, fundos multimercados, ter bons sistemas de risco, de fato utilizá-los e ter métricas de risco ali que se falassem com os fundos, diferenciou muitos gestores. Segundo,
Diversificação. Carteiras pulverizadas ao longo do tempo fazem diferença. Os gestores, eventualmente, eles concentram as carteiras de tempos em tempos. Às vezes há oportunidades muito grandes em determinados mercados, os preços ficam muito assimétricos, e os gestores vão lá e fazem algumas concentrações, algumas apostas concentradas. Mas elas não são estruturais. Então, assim, trabalhar estruturalmente concentrado, pouco diversificado, dificilmente os gestores conseguem se diferenciar. Então, a gente viu que nessa crise aqui, os gestores que estavam mais pulverizados em temas, em ativos, em nomes de ações, ou em fundos imobiliários, acabaram se diferenciando. E tem um outro item que eu tinha listado aqui, que a gente está vendo isso, tá? Não é agora. Gestores que não se afobaram com as compras. Eu vejo nos meus investimentos pessoais, eu estava desalocado de renda variável, de ações. Eu não tinha nenhum fundo de ação na minha carteira. Eu tinha zerado minhas alocações ali em outubro do ano passado. E a bolsa continuou subindo, e eu desesperado, vou ficar de fora, né? E quando a bolsa caiu, deu uma primeira queda forte, eu já fui e voltei quase que inteiro lá para a bolsa. Os gestores mais experientes foram dosando. Assim, tem uma frase que a gente vai falar um pouco do podcast número 1 aí, do Márcio Apio, que marcou muito, de novo, frase simples, mas que te ajudam muito a ficar matutando depois. Uma das coisas que ele fala é que nenhuma situação é tão ruim que não possa piorar. E foi o que aconteceu com os mercados, né? Depois a gente viu a bolsa saindo dos 119, 120 mil pontos para os 100 mil pontos, todo mundo falou, muita gente, todo mundo não é muita gente, mas muita gente falou, poxa, barganha, vamos entrar comprando. Os gestores mais calejados, que estudaram mais, que tinham equipe, experiência, cabelo branco, e não tinham pressa, né, horizonte ali de longo prazo, falaram, poxa, deixa eu comprar, eu sei que parece que está barato, deixa eu comprar um pouquinho e esperar. E aí foi para 90 mil pontos, foi para 85, foi para 80, foi para 75, foi para 70 mil pontos e de fato piorou. Então, acho que 3 pontos aqui, de novo, qualitativos: controles de risco, sistemas de risco, né, diversificação e gestores que têm uma visão diferenciada de longo prazo, tem muita paciência. Eu acho que esses 3 fatores ali ajudaram a distinguir nesse curto prazo muitos gestores já. A crise, eu não sei se ela está no meio, se ela já passou da metade, mas nós estamos no meio da crise ainda, então não dá para dizer que acabou, mas a gente, nessas primeiras semanas aqui de crise aguda, deu para perceber entre os gestores essa diferenciação. Agora eu não estou te ouvindo. Eu não sei se está mal conectado aí. Esse é o mal da gente fazer aqui no improviso as lives, né? Estamos tocando. Não estamos te ouvindo ainda. Agora sim. Agora estou te ouvindo, normal. Você falou sobre a importância de monitorar, gerenciamento de risco dos gestores e tal. Eu queria saber o seguinte: como é que as pessoas podem fazer isso? Como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação? Tem uma pergunta aqui entre as pessoas que estão nos assistindo sobre isso. Tá bom. Sistemas de risco, controle de risco, eles são muito específicos para determinadas estratégias. Tá? Então, um fundo de renda fixa que investe em ativos de crédito vai ter um determinado tipo de controle. Fundos multimercados que investem em moedas, renda variável, commodities, títulos públicos, títulos privados, vão ter outras métricas de risco, e fundos de ações, simplificando aqui em 3 grandes classes, vão ter outras métricas de risco. Tá? Eu fiz um post recentemente ali no meu Instagram e falei de que, poxa, dei um exemplo lá de que quando a gente vai viajar para um país desconhecido, a gente gasta sábados, domingos, feriados, madrugadas para pesquisar muito sobre aquele país, entender o idioma, a religião, o clima, os pontos turísticos, tudo. E a gente consegue descobrir, por mais desconhecido ou por mais diferente que seja o país, a gente vai atrás. Seja você formado em engenharia, administração, sem formação, só o 2º grau, você vai atrás do Google e você descobre. Você vê vídeo no YouTube. Para gestores, para fundos, não é muito diferente. Então, assim, sistemas de risco são uma coisa muito particular, muito específica.
Se você fuçar, você consegue achar onde é uma das fontes de informação. Como o nosso trabalho aqui, o meu trabalho é focado nisso, eu tenho um acesso diferente aos gestores, tá? Eu peço muitas coisas específicas, que assino alguns contratos lá, junto com os gestores, de não abrir diversas informações que são muito confidenciais. Mas tem nos sites de toda gestora, tem uma seção lá de documentos, e um dos documentos que tem muitas informações importantes é o formulário de referência. Esse é um formulário bem completo, que os gestores são obrigados a preencher, mandar para a CVM e deixar disponibilizado no site deles. Nesse documento, muitas vezes você consegue acessar ali quais são as métricas de risco dos gestores, tá? Então, acho uma pergunta boa. Não é trivial chegar a isso daí, mas esse é um jeito de você ter acesso. Outro jeito de você ter acesso é, eventualmente, mandar e-mail para o gestor. Pô, gestor, você é um fundo multimercado de estratégia macro, long short, ou você é um fundo de ações. Você poderia, por favor, e eu sou cotista, ou eu quero aplicar, você poderia, por favor, me dizer quais são as métricas de risco do teu fundo? Ou perguntar para o gestor, ou se você tiver o assessor, perguntar para o teu assessor, ou fuçar na internet, no site do gestor. Então, é uma informação mais difícil de se acessar, de fato, é um pouco mais profissional, mas não é impossível de chegar a ela. E a maioria dos investidores não faz isso, né, Samuel? A gente estava conversando um pouco antes de começar a live, que muita gente olha o desempenho passado e acha que isso vai ajudar a escolher um bom gestor, né? Então, quer dizer, esse é um grande erro que os investidores podem cometer, olhar o desempenho passado, querer saber se é um erro, e quais são outros grandes erros que as pessoas geralmente cometem e não deveriam cometer ali na hora de selecionar bons fundos. Tá. Fazendo analogia que talvez com alguma coisa que seja um pouco mais simples de entender, ações. Pega lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Nada contra a empresa, pelo contrário, acho uma empresa bem legal. CVC. A CVC em 2016, 17, 18 e 19, no acumulado desses 4 anos. Aliás, eu não lembro quando ela abriu o capital. Não sei se 16 ela já era listada, tá? Mas pegando ali 18 e 19, pelo menos, ela teve uma valorização muito alta das ações. As ações subiram pra caramba. E quem olhasse a CVC, e muita gente conhece, a maioria das pessoas conhece, poxa, empresa legal, nome bacana, vejo em vários shoppings, tem décadas de vida e subiu pra caramba nos últimos 2 anos. Será que ela vai continuar subindo porque subiu nos últimos 2 anos? Pode ser que sim, pode ser que não. Porra, que resposta é porcaria. Como que eu chego a uma conclusão? Você tem que estudar os números da empresa, o modelo de... Uma coisa qualitativa, né? O modelo de negócio da empresa, quem que é o CEO da empresa, qual que é a característica dos principais executivos, são executivos bem formados, são bem remunerados, não são? Eles têm um alinhamento legal com a empresa? Quais são os planos de ação dessa empresa, os planos para o ano, para o trimestre? Onde você encontra essas informações? Nos relatórios trimestrais, nos demonstrativos financeiros, nas lives ou nos vídeos que eventualmente o CEO faz. É meio parecido para fundo, tá? Com fundo é a mesma coisa, não, é parecido. Os retornos dos fundos são o primeiro passo para você analisar o fundo, é o que chama atenção, é o que chama a minha atenção. Antes de eu começar a analisar o fundo, a primeira coisa que eu vejo é o retorno. Nunca ouvi falar do fundo. Vou olhar lá os retornos. Não é errado olhar retornos, é errado olhar só retornos. Então você usar retornos para ter uma primeira impressão do fundo, é ok, é o que todo mundo faz, inclusive a gente que vive disso, né, de analisar fundos, que faz isso de maneira mais profissional. O errado é parar aí. Então, o que tem que olhar muito mais? Essas coisas que eu tentei mencionar aqui, que são muito subjetivas, mas elas não são impossíveis de você conseguir entender. Formação, experiência, histórico desse gestor em outras casas, em outras empresas, olhar os documentos da gestora, esse formulário de referência, e caçar informações sobre o processo de investimentos. Como que esse gestor ganha dinheiro? Legal que esse fundo de ações subiu 40%, 50%, 60%. De onde vieram esses retornos? O cara tinha uma carteira pulverizada de ações, e ele tinha uma tese assim, assim, assado, e essa tese se concretizou? Ou ele mirou numa coisa e acertou em outra? Foi sorte. Tentar achar essas informações. No site, assim, depois, o Gil, até dá para tentar disponibilizar na Infomoney, a gente fez um artigo recentemente listando alguns elementos para selecionar gestores, que a gente elenca ali, a gente chama de 6 Ps.
que é o passado da gestora, né, o histórico, quem são as pessoas, é outro P, quais são os processos de investimento, como que o gestor ganha dinheiro, né, é outro P, como que é o produto, as taxas do produto são adequadas para essa estratégia, é um outro P, performance, aí sim é o retorno, né, retorno, mas não só o retorno sozinho, o retorno ajustado ao risco, volatilidade do fundo, o crescimento do patrimônio líquido do fundo, se ele está de acordo com a estratégia do fundo ou não. E por fim, tinha o último P lá que eu chamo de parceria, tal, que é o quão acessível que esse gestor é. As cartas mensais dos gestores são fonte de informação, os vídeos que eventualmente eles postam, seja no Instagram deles, no canal do Spotify deles. Então, assim, é pegar todas essas informações e você ser convencido do que o gestor é bom. Legal, a tua cota, os teus retornos foram muito bons. Agora me convença que você tem capacidade de continuar entregando esses resultados no futuro. Então, acho que é complexo, tá? Não é simples, mas não é impossível também. Tá? É trabalhoso, mas assim, as pessoas de casa conseguem, sim, hoje, via YouTube, Instagram, Spotify, e tudo mais, Google, LinkedIn, você consegue ter um conjunto de informações ali para te balizar melhor nas decisões. Agora, o podcast vai ajudar nisso também, né, Samuel? Porque perfeito. Uma boa parte das informações acho que vai estar ali, né? A ideia do podcast é justamente mostrar a história desses gestores, o processo de investimento e também o que eles estão fazendo agora, né? Então, eu queria essa ideia para você contar sobre o primeiro entrevistado desse podcast, tá que ele passou em todos os crivos, né? Queria que você falasse um pouco dele, de por que ele foi escolhido e por que ele é um cara, um outlier, né? Um fora de série aí no mercado. Tá bom. Vamos lá, a gente para começar o podcast, assim, existem muitos gestores bons no Brasil, muitos, tá? Tem dezenas ali de gestores excepcionais, espetaculares, fora de série, outliers. A gente tinha que escolher alguns ali. Teve uma lista, um trabalho difícil de escolher os primeiros 5. Alguns deles moravam e moram ainda no Rio de Janeiro. Tinha um ou outro que mora fora do país. Tem gestores aqui no Brasil, mas estão fora do país. E alguns aqui de São Paulo mesmo, mas que estavam com a agenda complicada. Então a gente elencou ali 5 primeiros nomes. E o primeiro podcast foi uma coincidência, na verdade. A gente casou de estar nessa lista dos 5 primeiros, de eu já ter uma reunião agendada com ele. Tinha uma reunião de atualização, trimestralmente, ali, pelo menos, a gente tenta falar com esse gestor, com a maioria dos gestores, e estava agendado uma reunião lá na XP, e eu fiz a proposta de tentar converter esta reunião na gravação do podcast. Contei do projeto, a história, e ele topou, que foi o Márcio Appel, da Adam. E por que foi interessante e legal esse podcast? A gente não esperava, mas ficou muito legal, porque o Márcio Appel, junto com os fundos lá da Adam, o Adam Macro, o Adam Strategy, o Adam Previdência, são os fundos mais arrojados, né, mais agressivos, eles vinham de retornos bem aquém do esperado ali em 2018 e 2019. Tá? Tava devendo ali versus o que ele se propõe a entregar. E por que ele estava devendo? Porque ele estava com uma cabeça mais pessimista. Olha só, isso foi antes do carnaval aqui. As coisas começaram a complicar aqui no Brasil depois do carnaval. E ele estava relativamente tranquilo com relação às posições. Ele estava determinado, obviamente incomodado com a performance, com os retornos, mas assim, muito convicto do embasamento das posições dele. E a principal tese dele ali, ele não achava que tinha bolha no mundo, nada disso, mas ele achava que os preços dos ativos, principalmente ali a Bolsa Americana, estavam altos demais. Então ele tinha apostas de que a Bolsa Americana ia se desvalorizar. E a Bolsa Americana, assim como a brasileira, aliás, a brasileira foi pior, colapsou. E ele acabou se destacando totalmente da grande maioria dos fundos de ações, fundos multimercados e até fundos de crédito, fundos de renda fixa. Então, assim, ele é um gestor destacado, ele é assim, um cara formado no ITA, com MBA no exterior, tem ele tem menos de, eu acho que ele tem uns 45 anos. E com 40, vamos arredondar aqui para 45, ele vai ficar bravo se for menos, mas faz parte. Com 45 anos, assim, profissional relativamente novo, né? Ele é um cara que fez um sucesso estrondoso nos últimos, de 2008 a 2015, que ele ficou no Safra. Ele pegou um bancão,
que era famoso por ter fundos de renda fixa caros. Ele montou lá uma família de multimercados assim, excepcionais, com retornos muito bons. Ele conseguiu transformar um bancão centenário, difícil, né? E montou a Asset lá, a Adam, que de maneira, a gente chamou lá no podcast de The Flash, né? O cara captou muito dinheiro em pouquíssimo tempo. Em 6, 7 meses ali, ele passou de 10 bilhões de reais, é uma cifra assim, extraordinária para qualquer gestor de recursos, e conseguiu performar muito bem. Então, juntou esse cara com um currículo muito bom, diferenciado, uma formação acadêmica de excelência, com resultados de excelência, que estava com uma performance ruim. Então foi meio que contrassenso. Poxa, o cara é tão bom e está com essa performance fraca, e logo depois de a gente gravar, estourou a crise e ele se destacou pra caramba. Então, foi o Márcio Appel, ele foi escolhido dessa maneira, e o episódio ficou legal justamente porque antes das coisas ficarem ruins, ele já tinha essas posições, já tinha esse posicionamento. Então foi bem legal. Não é que ele ficou pessimista depois de tudo estar ruim. Ele já era pessimista antes. Exato. Foi bem interessante. Me chamou muita atenção ele falar, olha, quando os preços estão muito altos, é um motivo para você ficar preocupado. Você nem precisa acertar o motivo da crise. Dificilmente ele imaginava que o coronavírus fosse virar uma crise do tamanho que virou. Isso antes do carnaval, ninguém achava, né, que seria uma crise desse tamanho. Mas ele já estava achando que tinha alguma coisa estranha e agora se confirmou, né? Mostrou que realmente ele é um outlier. Bom, mas isso é legal. Completo, boa. Falar assim, não, isso é legal, que assim, ele falou no podcast, inclusive, que assim, você não precisa acertar o motivo da crise, assim, o motivo das correções. Você precisa estar bem posicionado e ter ali um embasamento que te suporte nessas posições. E, de fato, ele nem imaginava que o trigger da correção dos mercados seria esse lockdown, né? Esse acirramento do coronavírus e a briga ali na OPEP, né? Por conta do petróleo também, que foi a última semana entre Rússia e Arábia Saudita, na última semana de fevereiro. Mas ele não sabia, ele nem imaginava que seriam esses motivos. Mas ele falou, poxa, o mercado está frágil. Qualquer coisa que aconteça pode trigar, pode engatilhar aqui uma correção grande. E dito e feito. Assim. Então isso foi bem legal. Bom, mas o episódio completo vai estar disponível a partir de domingo, que é o dia de estreia do podcast. A gente vai fazer uma matéria no Infomoney sobre isso, então vai ser possível acessar pelo site do Infomoney e também em todas as plataformas. E o Samuel vai continuar entrevistando os melhores gestores do país. Acho que vale super a pena acompanhar. Samuel, muito obrigada pela live. Acho que foi excelente. E vamos acompanhar o podcast. Valeu. Boa. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, Gil. Tchau, tchau.